tendo dado a introdução que eu dei a seguir, anteriormente, querendo já, sabendo que vocês já estão na expectativa do que é que aqui vem, que seja o Senhor a fazer a obra, é sempre essa a minha oração. Porque eu sou um veículo muito fraquinho, mas Ele é poderoso para comatar as minhas falhas. Tivemos há pouco a orar e, de certeza, eu vi muitas a chorar. A Raquel a chorar é normal, a Aninhas a chorar também é normal, mas ainda assim, nós na oração facilmente veio uma lágrima no canto do olho, até porque estávamos a orar pelas nossas famílias, são as pessoas que nós mais amamos e que têm muitas necessidades. Mas quando nós ouvimos a oração uma das outras, nós percebemos mais daquela pessoa e por isso a oração aproxima tanto, não é? Quando nós ouvimos a outra pessoa orar, como é que ela fala com Deus, ficamos a conhecer um bocadinho melhor essa pessoa. É certo que às vezes há orações que podem ser assim um bocado de fachada, palavras muito bonitas, mais para impressionar quem ouve do que a Deus, mas acho que isto aqui no nosso meio não acontece. E então, partindo do pressuposto que nós com Deus somos sinceros, porque dele não podemos esconder nada. Porque é que vamos estar ali a pôr palavras pimposas e a querer ficar bem na fotografia? Se Ele conhece tudo, tudo mesmo, até aquilo que nós não conhecemos, Ele sabe sobre nós. Portanto, com Ele podemos ser sempre e devemos ser sempre muito transparentes, ao ponto até de quando estamos com emoções confusas, angustiadas, irritadas, ou até desiludidas com Deus de alguma maneira, sempre por falha nossa e nunca dele, podemos lhe expor isso. Ele não nos vai mandar nenhum raio. Ele quer é que nós sejamos sinceras e dizer, Senhor, eu estou triste contigo. Eu estava a esperar que fosse acontecer isto ou aquilo e não aconteceu, Senhor. Eu sei que a falha é minha, mas eu estou-te a dizer que não... Esta à vontade que nós temos com Deus é tremendo. Isto só mostra o Deus de amor que nós temos e o Deus paciente que nós temos. Mas pronto, as orações fazem-nos aproximar umas das outras e se há uma oração que eu estou certa que todas nós já fizemos e muitas vezes na nossa vida é a seguinte. Assim? Alô? Não. Espera aí, ele está desligado. Desligado, isto não funciona. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Ou então, Senhor, qual é a tua vontade para esta área ou para esta situação? Quem já não fez esta oração? Senhor, qual é a tua vontade? E até dizemos, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Não há nada de errado neste tipo de orações, porque o que nós estamos na prática a querer fazer é, Senhor, quero saber o que é que tu tens para mim, o que é melhor, eu quero fazer as coisas bem. E parte do pressuposto que tu fazes sempre tudo bem. Então, quando eu quero saber a tua vontade, eu quero fazer as coisas à tua maneira. Não tem nada de errado isto, atenção. Mas nós, às vezes, na vida cristã, ganhamos uns caulos. Fazemos sempre da mesma maneira. Sabem um caulo, quando nós andávamos na escola de escrever? Porque escrevemos sempre com a mesma mão, usamos bastante. Um caulo é quando nós usamos uma coisa, fazemos algo muito constantemente e é uma proteção até às vezes do corpo para alguma coisa. Então há caulos espirituais que nós temos, que nós fazemos as coisas sempre da mesma maneira, oramos sempre da mesma maneira. Isso não é mau, como eu vos estava a dizer, mas é limitante. Pode atrofiar, obrigada, o nosso crescimento, porque nós estamos sempre a fazer as coisas da mesma maneira. É como se, por exemplo, vocês não fazem exercício físico e de repente começam a fazer, vocês vão descobrir músculos que não sabiam que tinham, porque não os exercitavam, mas eles estavam lá. E na vida espiritual há coisas que nós temos que exercitar, que nos vão fazer crescer, que nos vão fazer amadurecer. Eu gosto tanto desta palavra. E nós já vamos falar um bocadinho mais sobre isto. Amadurecer. É o objetivo de qualquer uma de nós. Sermos maduras. E não é na idade, é espiritualmente. Se Deus nos der a graça de ter também maturidade de idade, bênção. Mas as duas coisas não estão sempre juntas. Eu posso ser nova e madura, como posso ser mais velha e imatura. Portanto, as duas coisas não andam perto uma da outra. Idade física e idade espiritual. Mas o objetivo de eu aqui na Terra, para mim aqui na Terra, é a maturidade espiritual. É para isso que estamos aqui. É para isso que estamos juntas. É para isso que queremos crescer. Amém? Pronto. Então, esta oração não tem nada de errado, mas eu sinceramente posso-vos dizer que já tive muitas dúvidas, já tive muitos dilemas
E já tive medos secretos. Medos secretos porque eu não os verbalizava em relação a estas perguntas. Porque às vezes havia coisas que não me encaixavam tão bem. Por exemplo, será que Deus só tem um plano da sua vontade para a minha vida? Mas se eu tenho a hipótese A e a hipótese B, eu escolho a A, mas a certa era a B, vou ficar condenada para o resto da minha vida porque não fiz a escolha certa? Eu tinha este tipo de dúvidas. Por exemplo, quando eu faço um erro, eu vou ficar para sempre com a segunda melhor opção, porque eu não escolhi a primeira melhor opção, na minha vida, no meu casamento, na minha carreira, aqui na igreja. Vai ser sempre assim, eu vou ter sempre este fantasma, não escolheste bem, agora ficaste com a segunda melhor opção. Será? Então era este tipo de medos que eu tinha e que eu não verbalizava, nem orava por isso, eu não orava isto, mas cá dentro de mim aquilo incomodava-me, eu não ficava bem, até porque há coisas terríveis que estão a acontecer neste momento no mundo que eu não consigo encaixar aquele versículo de Romanos 8, porque Deus faz, como é que é aquele versículo, agora engano, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem, daqueles, todas as coisas contribuem para o bem, todas as coisas mesmo? Por exemplo, como é que Deus consegue transformar algo mau, muito mau, é aqui que eu vos vou constranger, que eu falei há bocadinho, terrível, em algo bom? Quando, por exemplo, um filho morre, deve ser das dores piores que uma mulher pode, e que nenhuma de nós, tendo filhos, pode estar livre dele. Quando um divórcio ou uma ruptura acontecem, uma coisa permanente. Quando alguém é vítima de abuso, seja ele físico, sexual ou verbal, muda para sempre a vida de uma pessoa. Quando uma menina é violada, como é que se explica Deus nisto? Como é que se diz, não te preocupes, Deus vai fazer isso em bem? Eu não consigo. Quando uma mulher fica viúva e perde o amor da sua vida, para sempre. Quando passo por grandes dificuldades financeiras. Quando sou traída, seja por um familiar ou um colega do trabalho ou da escola. Quando o meu filho se torna um filho pródigo que se afasta ou nega Deus. Foi criado na igreja. Foi criado na escola dominical. E hoje diz que não há Deus. Hoje diz que tem dúvidas de Deus. Quando tenho um acidente e fico com lesões permanentes e irreversíveis, nunca mais sou a mesma, nunca mais volto a fazer a vida que tinha antes. Quando sou difamada, enxovalhada e humilhada, injustamente, e beliscam a minha reputação. Quando fico desempregada, o meu pão diário, eu preciso dele, não estou a trabalhar agora, e agora? Quando a vida muda para sempre, do dia para a noite. Aquela oração do Senhor, tu podes fazer todas as coisas em bem, eu não consigo encaixar neste quadro. Isto foi o que eu me lembrei. Não sei se isto vos toca a vocês de alguma maneira, poderia haver outras coisas terríveis aqui, mas todos os dias acontece isto a alguém aqui na Terra. A crentes e a descrentes. Porque Deus diz que o sol nasce para ambos e a chuva cai para ambos, para os justos e para os injustos. O crente não está livre de nada disto acontecer. Como é que se põe Deus bom e a fazer bem no meio destas coisas assim? Era este tipo de dilemas. Porque aquela solução, mas Deus vai fazer bem. Há coisas que são terríveis, há coisas que são muito más. E que eu não verbalizava estas questões, não sei se vocês já vos passou pela vossa cabeça isto, mas eu, no fundo da minha cabeça, eu estava a pensar mal de Deus, porque ou tu não és o Deus real, ou como é que tu encaixas nisto? E por isso é que eu vos digo que quando se fez luz, o meu Deus ficou mais lindo do que alguma vez podia estar. Porque eu deixei de ter estes medos e estas coisas que me estavam a incomodar, que eu não conseguia verbalizar porque parecia que não estava a ser uma boa crente. Se eu dissesse, então como é que Deus, quando um filho morre, eu chego ao pé da mãe, Deus vai fazer para bem? Ou se o filho era crente, o que interessa?
Eu não consigo mais olhar para ele. A cama dele vai ficar sempre vazia. Como é que se explica isso? Como é que se consola alguém que está a passar por isto e mete-se Deus? Agora já vos incomodei. Eu percebo que sim. Vamos continuar o caminho, porque há esperança, está bem? Então, há um versículo que muitas vezes é falado, e que vocês sabem de cor e salteado, sobre a vontade de Deus, e vamos começar por aí, Romanos 12, 2, é um versículo que todas sabem de cor, Romanos 12, 2, uma que possa ficar de pé e ler, por favor. Se esse versículo não está sublinhado, devia estar nas vossas Bíblias, Romanos 12, 2. E não vos conformais com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Então, querer saber a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, é legítimo para nós. Este versículo está aqui, está na versão King James, como vocês sabem que eu costumo colocar, não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas ser transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A razão por que está aqui esta versão é porque fala da renovação das vossas mentes. Na nossa versão não fica tão claro isto. Então o que este versículo está a dizer é, tu tens que renovar a tua mente, os teus pensamentos, para depois poderes experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Certo? Estamos a concordar? O que este versículo está a querer dizer, se nós cavarmos um bocadinho mais, é que tu e eu somos o que pensamos. Se eu penso coisas boas, eu tenho uma vida mais leve, eu sou uma pessoa agradável, eu sou uma pessoa que está bem estar ao pé de mim. Se eu tenho maus pensamentos de todos, se eu sou crítica em relação às pessoas, se eu penso sempre pior antes de pensar o melhor, eu não sou tão agradável. E eu posso até disfarçar muito bem, mas inevitavelmente quando eu falar vai sair umas farpas. Porque eu penso assim, vai falar assim. E vou agir assim, desconfiada. A pessoa nunca me deu motivos para isso, mas eu sou desconfiada. Porque eu penso, eu falo e depois eu faço. Nós somos o que nós pensamos. Se eu tiver uma higiene dos meus pensamentos, eu vou ter uma higiene no meu coração, eu vou ter uma higiene no falar e eu vou agir em doçura. Começa tudo aqui, queridas. Já foi dito isto tantas vezes e nós sabemos tão bem. Os nossos pensamentos têm que ser policiados. Eles não podem dar soltos. E uma das coisas que eu tenho aprendido ultimamente e que não brinco com os meus pensamentos. Para já porque eles podem vir de muitos sítios. Podem vir de mim, pode ser o inimigo a trazer ideias, ou alguém a dizer alguma coisa que levanta outra coisa. É pegar na Bíblia e perguntar, isso é verdade? Não é os filtros de Filipenses que falam tudo o que for bom, agradável, de verdade. Isso é verdade o que eu estou a pensar? Não há provas que digam isso. Então esquece. Tu vais estar a encher a tua mente com aquilo que não é verdade? Mas eu ouvi dizer... Esquece. Não é verdade, tu não sabes, não tens como provar, não tens nada a ver com isso. É comprovarmos com as Escrituras e por isso é que nós temos que as conhecer. Pronto. Então nós somos o que nós pensamos. Se eu encher a minha mente com as coisas de Cristo, Bíblia, eu então vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é todas as pessoas, é aquelas que, ao encherem a sua mente, renovarem a sua mente, arrumarem a sua mente, os seus pensamentos, de maneira certa, e então eu vou conseguir perceber esta vontade tão boa e perfeita e agradável de Deus. A palavra ali, transformados, tive eu a ler, dizem os estudados no assunto, que é uma palavra que só aparece nos Evangelhos 2 vezes quando fala da transfiguração do Senhor Jesus. Lembram-se quando ele foi ao monte e transfigurou-se perante? Ou seja, tem a ver com glória. Tem a ver com duas coisas que nós mulheres gostamos muito. Eu gosto muito de pensar glória em duas palavras, brilho e beleza. E nós gostamos disso. Umas mais gostam de brilho do que outras, mas beleza é geral. Então, glória, brilho e beleza. Quando eles viram o brilho e a beleza do Senhor Jesus no monte,
O Pedro esteve lá, vamos fazer umas tendas, já queria ficar lá, já queria acampar, pronto. Então existe nessas passagens em Marcos e a Mateus e em Marcos de transfiguração e numa outra passagem que é 2 a Coríntios, em que nós vamos abrir agora para fazermos a ligação deste versículo com esse versículo. Segunda carta escrita aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Tá? Segunda aos Coríntios 3, 18. Quem puder ler, por favor. Todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Amém. Está aí a versão que a Telma acabou de ler, tem embaixo a versão King James, não acrescenta muito, mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados. Lá está a palavra transformados, com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. A nossa versão diz de glória em glória. Não sei se vocês repararam, mas o título do nosso estudo hoje, no PowerPoint, dizia de glória em glória. O crescimento e a santificação é isto de glória em glória. A evolução é crescer, é alargar, é crescer, é expandir. E é assim que nós devemos ser feitas, à imagem de Cristo, do Senhor, e vamos crescendo de glória em glória. É como se fosse um jogo, estamos a fazer etapas, estamos a crescer, estamos a passar de nível. Percebem? Vamos melhorando. É isto que Deus quer que nós façamos. Com a ajuda do Santo Espírito que está dentro de nós, Ele vai refletindo a imagem de Cristo. A ideia aqui é que nós somos o espelho. Imaginem que a minha mão é o espelho, e nós estamos a olhar para Cristo e nós estamos a refleti-lo. Percebem? O espelho só reflete o que estiver à frente. Se vocês estiverem de lado do espelho, ele mostra a vossa cara? Não, só quando vocês estão de frente para o espelho. Então, por isso é que aqui o versículo fala, todos nós, mas todos nós, eu gosto disto, não é os espirituais, não é os maduros na fé, todos, com o rosto descoberto. Isto tem a ver com o contexto da passagem, ele está a falar da altura em que Moisés resplandecia o rosto dele, lembram que saiu do monte, tinha um véu, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Nós só vamos refletir se nós estivermos viradas para Ele, se Ele for o nosso foco. Então, Ele vai refletir em nós, que somos o espelho, e o mundo vai ver nós o espelho. O espelho consegue fazer uma luz chegar até muito longe, não consegue? Às vezes bate do sol e se reflete, ou bate no relógio e reflete. É isso que nós devemos ser, esses espelhos que não estão ali a mostrar-se a si, a beleza de si, mas é o brilho e a beleza de Cristo. E quando isso acontece, nós estamos a evoluir de glória em glória em glória. É este o objetivo da vida cristã. Mas, Alexandre, o que este versículo tem a ver com a vontade de Deus? Agora deste um nó, começas na vontade, agora estás aqui no glória em glória. Porque a vontade de Deus, para ti e para mim, é Cristo. É eu ser como Cristo. A vontade de Deus não é uma coisa abstrata, uma coisa misteriosa. Tenho que descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Como eu tinha esses medos, porque se eu não fizer bem, eu vou estar para sempre condenado ao fracasso. Não. O meu Deus é o Deus da redenção. O meu Deus é o Deus das transformações. Ele sempre consegue pegar uma coisa muito má e terrível como aquelas em bem. Mas como é que ele faz isso? Quando no processo eu revelo Cristo. Um crente consegue superar tudo na vida quando no processo eu revelo Cristo. Quando eu deixo Deus usar algo que é mau e me humilho perante Deus e digo, Senhor, eu não percebo isto, eu até acho que não merecia isto, mas Tu és Deus, eu confio em Ti. E quando nós fazemos isto, começamos a revelar Cristo. Não foi essa a postura de Cristo aqui na terra para o Pai? Eu só faço a vontade do meu Pai. E aceitou tudo, até ir à cruz, porque era a vontade do Pai. E quando nós temos essa postura, venha o que vier, eu vou estar a fazer a vontade de Deus, mesmo que seja um erro fatal que eu tenha feito, mas nas mãos de Deus isso pode se transformar em bom, em bem, se nesse processo eu revelar Cristo.
Pensem lá comigo. Que espécie de mães eram vocês se os vossos filhos crescessem a ter que adivinhar o que é que vocês querem? Ou o que é que vocês estão a mandar eles fazer? Era desumano. A mamãe quer. Ela piscou-me assim o olho. Ai. Se já dizer tudo direitinho e claro, não é sinónimo que eles vão fazê-lo, eles já desobedecem, quanto mais vocês fossem misteriosas. Filho, eu estou a pensar aqui uma coisa, adivinha? E Deus ia fazer isso connosco. Se queres saber a vontade que eu tenho para ti, minha filha, tens que ler a Bíblia. Ser como Cristo. Revelar Cristo. Tens uma escolha a fazer. Casar com o Manel ou casar com o Francisco? Qual dos dois revela Cristo? Qual dos dois vai fazer com que tu andes mais perto de Deus? É isso, não é a cor dos olhos dele. Eu tenho que tirar o curso A ou o curso B. Com qual dos cursos eu consigo glorificar a Deus aqui na Terra e mostrar Cristo? Fica fácil, não fica? Ponham isto em qualquer pergunta. Ponham isto em qualquer situação. Em qualquer situação, a minha pergunta deve ser: Senhor, não é qual é a tua vontade, ainda que eu perceba o que é que nós estamos a querer dizer, mas a pergunta certa é: Senhor, quem tu queres que eu seja nesta situação? E a resposta de Deus vai ser: minha filhinha, tens que ser como Cristo, como o meu filho que esteve aí na terra. Tu tens que reproduzir isso. Essa humildade, essa obediência, essa seguir as Escrituras sempre. E não é a tua vontade, e não é o que os outros dizem. Tens de confirmar o que é verdade e não é. Esta é a vontade de Deus para cada uma de nós. E eu confesso que isso libertou-me. Porque eu tinha medo de ter passado oportunidades para trás, não ter percebido o que era a vontade de Deus e agora estava tramada. E não. E pensem assim, mesmo que vocês escolham a hipótese errada, era a e a B, e eu escolhi a D. Onde é que eu fui buscar a D? Se isso me humilhar e me fizer buscar a Deus e dizer: Senhor, eu tenho a noção que eu não estou bem no sítio onde eu não estou bem como pessoa, mas eu quero ser como Cristo. E eu buscar a Deus a sério, eu me humilhar, pedir perdão, e eu tentar reparar algum estrago que possa ter feito, eu orar, eu levar as coisas de Deus a sério, eu vou começar a mostrar Cristo. Então a hipótese era a certa. Porque foi o que me fez ficar mais bonita. Porque foi o que me fez ficar mais como o Filho de Deus. Então não há hipótese certa e hipótese errada. O que há é: isto vai-te fazer aproximar de Deus ou afastar de Deus. Porque pensem lá comigo, o que é que me interessa? Eu escolher a hipótese certa se eu tiver a continuar a ser a pessoa errada? Vocês têm... Estamos aqui a falar no casamento para as solteiras. O homem de Deus à vossa frente, aquilo é um anjo que veio aqui à Terra. De tão perfeito que ele é. Mas vocês é que são a pessoa errada. Porque vocês não estão a buscar Deus, porque vocês não estão a revelar Cristo. Então quem é que adianta Deus dizer assim: é este? Se tu é que não estás bem. Como isso pode-se aplicar no trabalho, como isso pode-se aplicar na escola, como isso pode-se aplicar aqui na igreja. Quer servir numa área? Sim, bora, força, nós queremos pessoas a servir aqui. Mas tu é que não estás bem e vais servir com o quê? Sabes o versículo da Bíblia? Porque Deus amou o mundo, só esse. E mesmo assim não sei onde é que está, mas já ouvi dizer. E queres servir na igreja? Então vamos lá crescer um bocadinho mais, amadurecer um bocadinho mais, mostrar que Jesus é importante para ti, que é para depois tu refletir-os no espelho e ires passando de glória em glória. Percebem? Isso literalmente libertou-me, porque em todas as áreas em que nós queremos fazer a vontade de Deus, que é legítimo que o queiramos, nós temos que primeiro mostrar como é que eu posso mostrar Cristo e glorificar Cristo neste processo. E quando nós fazemos este tipo de abordagem, para já estamos a revelar que a opinião de Deus é importante, sem dúvida, mas queremos ser como Cristo, queremos ser como o Filho de Deus, como Ele se revela nas Escrituras e, em particular, como Ele se revela nas Escrituras hoje na graça, que é em glória. Ele não é aquele homem que andou aqui na terra com os pés sujos de lama. Ele está na glória. O nosso Salvador está na glória. Existe uma cruz e um túmulo vazio, porque Ele está vivo. É este o Cristo que eu quero refletir aqui na terra. É este que vai
Por isso é que a Bíblia diz que quando ele for erguido, atrairá a todos. Ele atrai, não há ninguém que vê Cristo e fique indiferente, porque nós todos precisamos dele. O perdido é que não sabe. Mas quando se confronta com ele, arrepende-se e ajoelha-se aos pés dele. Que privilégio é eu poder ser um espelho disso? Que privilégio é eu poder revelar ao mundo aquilo que eles não conhecem? E é por isso que o diabo está-nos sempre a pôr ideias tristes na cabeça, e medos irracionais, e crentezes, coisas que até parecem de Deus, que nos atrofiam e nos limitam e que não nos permitem cumprir este chamado. Sermos espelho para o mundo. Ou então começamos a ser espelho de nós, ou espelho de sonhos, ou espelho de projetos, espelho de Cristo, que revela Cristo. Este é o objetivo do crente aqui na Terra. E é isto que este versículo nos fala. Passamos agora então por um outro versículo que vocês também conhecem muito bem. Eu tenho aqui, vai a ali. É o versículo que todas conhecemos, que falámos há bocadinho também, Romanos 8, 28 e 29, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que fazem a sua vontade, que vêm à igreja todas as semanas, que sabem os livros da Bíblia, que oram orações que deixa toda a gente de boca aberta. Não. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E quando eu chego ao pé do meu pai e digo, Senhor, eu não percebo isto, e eu até nem quereria isto, ou então eu quereria muito aquilo, mas eu te amo. Eu sei que tu não me falhas nada. Se eu não tenho é porque eu não preciso. E se eu tenho é porque me faz falta. Se eu tenho esta postura, isto faz ou não faz diferença? Num coração, numa mente, numa boca e numas mãos que vão agir de acordo com isso. Meu Deus, é bom demais. Nós, por natureza, somos sempre insatisfeitas. Nunca estamos satisfeitas com tudo. E vai haver sempre situações em que vamos querer alguma coisa. Mas sabem como é que eu combato esse tipo de pensamentos? Meu Deus, não me falha com nada. Não. Meu Deus, é bom demais. Se eu não tenho, é porque eu não preciso. Ou se eu tenho, é porque isso me faz falta. E isso vai ser usado por Ele para eu ser mais como Cristo. Isto muda tudo. E assim, nesta perspectiva, aquelas coisas terríveis que vimos há bocadinho, aquele quadro de dor, situações todas dramáticas e terríveis, que todas nós gostaríamos de não passar, podem ser transformadas em bem, se nesse processo de dor, eu porque amo a Deus e confio nele, porque eu conheço o Deus das Escrituras, Cristo vai ser revelado em mim. E nesse processo, Deus vai dizer, aquilo era o que tu estavas a precisar, minha filha. Aquele acidente de carro foi um presente dos céus para ti. Aquele problema familiar que te desgastou, que te consumiu, que te afligiu, era o que tu estavas a precisar para chegar agora onde tu estás. Para já humilhada, percebes que tu não mandas em nada, não fazes nada, sozinha, sem mim, mas que eu posso e eu vou fazer. Percebem? Esta postura libertadora que é, não é o que tu fazes, não é as escolhas que tu fazes. Isto não é agora abrir asas à libertinagem. Vamos fazer vidas loucas, porque Deus já traduziu tudo em bom. Não, isso já era um dilema que o apóstolo Paulo tinha, que o Romanos fala disso, dos crentes. Então agora como Deus nos perdoa tudo, bora lá pecar. Não, quem fala assim não é crente. Quem fala assim não conhece quem é que foi morrer na cruz por ele. Porque se conhecesse e soubesse o que ele sofreu, não ia estar a brincar com o pecado. O pecado nunca é alvo de brincadeira. Isso não é para nós agora de ânimo leve, tomamos as decisões que queremos. Olha, vou escolher a hipótese A porque apetece-me. Não, nunca é isso. Mas ainda que num ato de loucura, ou ainda que num ato de fraqueza, ou porque não consegui perceber melhor, ou não consegui fazer melhor, escolher mal, meu Deus consegue redimir isso tudo.
Meu Deus, consegue fazer rir isto. Ele é aquele que, quando o capítulo parecia que estava a fechar, que foi na Sexta-feira Santa, que puseram o corpo do Salvador morto num túmulo, ao terceiro dia ressuscitou. Portanto, para ele não há histórias com finais tristes. Infelizmente, nós é que podemos vedar ele dar-nos um final feliz. Se eu, na minha teimosia, agarrar-me à minha dor, agarrar-me à amargura, agarrar-me a rancor, e eu não merecia isto, e eu fiz sempre santo para Deus e Deus dá-me isto. E há crentes que têm às vezes este discurso. Nunca dizem muito claro no falar, mas percebe-se um azinho ali, uma azia ali, quando eles falam. Deus não é doce para eles. E aí, não vai ser traduzido para bem. Mas isso é porque eu não deixei, não é porque ele não queira ou porque ele não possa. Ok? Estamos a terminar. E há bocadinho eu estava-vos a falar de que a maturidade não tem a ver com a idade. A maturidade tem a ver com caráter. E é o revelar Cristo. É a oração que João Batista fazia, mais de ti e menos de mim. Conforme for tiver mais dele e menos de mim, eu estou a amadurecer. Então eu não sei a idade de vocês, de cada uma de vocês. Eu sei do vosso BI, mais ou menos, de algumas. Mas espiritualmente é na proporção de que dia a dia vocês revelam Cristo e menos a Xanda, menos a Wanda, menos a Ana, menos a Almerinda, percebem? Menos a minha vontade. Ai, vou fazer porque sim. Não, Senhor, o que é que tu queres? Como é que eu glorifico nisto? E não tem que ser coisas transcendentais, podem ser coisas do dia a dia. Qual é a roupa que eu vou vestir? Qual é que glorifica a Deus? No trânsito, deixo passar aquela pessoa, chamo-lhe nomes e fico a marcar, agora vou atrás de ti, agora vais ver. Vou revelar Cristo. No supermercado alguém me passou à frente. Então, mas a senhora não viu que eu estava... Cristo, passa à frente, querida, não há problema. Eu até ajudo a pôr no saco. Cristo, nestas pequeninas coisas, é menos de mim e é mais dele. E isto é todos os dias, irmãs. E há de haver dias melhores e dias piores. Mas isto é todos os dias, nós estamos ali na contagem. E depois chega uma altura que, sem darmos conta, alguém nos diz assim, ai pá, impressionante, como é que tu resolveste esta situação? Eu estava aqui de fora a perceber e aquilo marcou-me. Eu vi como é que é a maneira de Deus agir. Eu tive que pensar para fazer aquilo não foi instantâneo, mas é revelar Cristo. E agora imaginem o que é um perdido, uma perdida, estarem a olhar para nós assim e verem assim, então, mas tu deixaste passar à frente? Então, mas estas pequeninas coisas é o espelho. E fica logo a abordagem assim, eu faço sempre aquilo que agrada ao meu Deus. Agradar a Deus? Um católico não tem uma linguagem destas quando se fala de Deus, não é? Porque às vezes há esta questão da religiosidade, não fala no Deus de uma maneira tão próxima, tão cotidiana. É meter Deus em tudo. Quando nós metemos Deus em tudo, vai sair Deus. E é este o objetivo. Então, maturidade, minhas queridas, que é o objetivo, é nós revelarmos o caráter de Cristo. O objetivo de um bom pai e de uma boa mãe é educar o seu filho a tomar boas decisões, certo? E a ser responsável por elas. Quando eles são pequeninos, eles têm problemas. Nós ajudamos a ultrapassá-los. Depois começam a crescer e eles têm que saber resolver os problemas deles. E assumir as responsabilidades deles, certo? Deus não faz diferente. Deus, na Bíblia, em Gálatas, fala dessa lei da sementeira. O que tu semeias, tu colhes. E colhes sempre mais, atenção. Bom ou mau, tu colhes sempre mais. Por isso temos de ter cuidado com o que nós semeamos. Essa passagem está em Gálatas 6:7, que diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Sendo isso uma lei comum, e que há aqui pessoas que chamam outros nomes, tipo karmas e não sei o quê, que não é nada bíblico, ainda que eu semeie mal, ainda que eu vá para a hipótese F, quando a certa era A, o meu Deus vai-me fazer passar por consequências, porque elas existem, mas o fruto final pode ser Cristo. Percebem? Não é que Ele agora vai amortecer, ai, perdoa-me, arrependi-me.
David, quando pecou, quando adulterou e mandou matar o marido de Batseba, ele arrependeu-se, mas o bebê morreu. E Deus disse, por causa disso, o meu nome vai ser mal visto nos povos. Ele arrependeu-se. Deus consertou-o. E Deus diz em Atos dos Apóstolos, um homem segundo o coração de Deus. Uau, grande título. Mas as consequências estavam lá. O bebê morreu e o nome de Deus foi mal visto por causa de David. Mas há regeneração sempre. E é nesse processo, nós às vezes gostamos de coisas rápidas. Temos um problema, pomos o peso, ficou bom. Não. Há um processo, mas será bom e poderás dizer que isto afinal foi bom para mim se no fim se vir mais Cristo em mim. Por isso é que aquele hino que há um bocado escolhi, de Jesus veja a beleza em mim. É isso o objetivo. Beleza e brilho de Cristo em mim. Podemos acrescentar na letra. Por fim, eu queria só que vocês abrissem na passagem de Gálatas, no capítulo 5, porque se nós queremos revelar Cristo, nós temos que saber o que é que Cristo é. Então, Gálatas, capítulo 5. E a partir do versículo 19 nós lemos aí as obras da carne, certo? São coisas todas terríveis, vocês podem ver, a partir do versículo 19 até ao 21. Não são coisas que estamos imunes e não são coisas que já não tivéssemos feito. Às vezes nós temos aqui palavras que nós achamos, não, isto não fiz, mas se fôssemos ver o significado delas, se calhar já fizemos. Obras da carne é interessante nós vermos aqui que são coisas exteriores, são coisas que se faz, são obras, por isso é que são chamadas obras da carne, são coisas que se faz. E a seguir ele vai falar do fruto do Espírito, que não são obras, mas são caráter, são qualidades, é interior. E eu uma vez já fiz este estudo com os adolescentes de todas as obras da carne, nós juntámos o fruto do Espírito que ia combater isso. Porque há o antídoto para isso tudo. Só que o antídoto é ser, não é no fazer. Eu não revelo o fruto do Espírito com muita força. Revelei. O fruto do Espírito está cá dentro. E o fruto do Espírito é o caráter de Cristo. Então vamos conhecer um bocadinho do que está aqui escrito, mas está também com outras palavras. É o amor, é o revelar amor, é a alegria, é a paz. Nós já falámos aqui no estudo. É paciência, revelar paciência, aguentar a pressão. É benignidade, é bondade, é fidelidade, ser constante para o meu Senhor. Ele é fiel para mim e eu sou fiel a Ele, exclusiva a Ele. Mansidão e domínio próprio. Isto é Cristo. E quando um problema, um dilema, uma circunstância revela qualquer destas qualidades, eu estou a crescer e a revelar Cristo. Esta é a vontade de Deus para cada uma de nós. Clarinha, explícita, não podia ser mais. Não é fácil, não é natural, é sobrenatural. Por isso é que é o fruto do Espírito, não é o fruto da Xanda, não é a Xanda que se portar bem que vai crescer isto. Nem eu tenho controle em fazer o fruto crescer. É conforme eu vou ganhando este caráter, conforme eu vou ganhando essa estrutura, conforme eu vou passando de glória em glória. Isto começa-se a revelar sem eu dar conta. Sem eu dar conta. E eu estou a revelar Cristo aos outros. E isso dá ânimo aqui na igreja, porque nós vemos, esta irmã ama mesmo o Senhor. Isso não é fachada. Aos anos que ela é fiel, que ela segue, por o que ela já passou, e mostra que é nosso Senhor. E aquela irmã não dá conta. E se formos falar com essa irmã, ela vai sempre dizer, miserável homem, ou neste caso mulher que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte.
Porque tudo isto faz-nos ser humildes, nós não ficamos super orgulhosos porque nós somos uma pessoa amorosíssima, uma pessoa alegre. Ai, paz é comigo, eu estou sempre serena. Eu não tenho noção que estas coisas estão a acontecer em mim, mas elas estão. Eu só tenho a noção é que eu amo a Deus. E o meu Deus é importante para mim. Sabem que dar honra a Deus é dar destaque, é dizer que é só Ele. E quando nós dizemos isto de coração, e quando nós pomos isso em prática nas nossas vidas, nós somos um instrumento nas mãos de Deus. E vai haver cura à nossa volta. De pessoas que estão magoadas, de pessoas que estão ressentidas com muita coisa. Vai haver pessoas a serem salvas porque estão a ver a luz de Cristo em nós. E nós vamos ser um instrumento de transformação. Nós somos transformadas para sermos instrumentos de transformação também. E era isto que eu vos queria falar esta tarde. E eu acho que não vos podia deixar com um slide mais bonito do que este, Cristo. E que isto realmente seja a nossa oração. Senhor, eu quero revelar o fruto do Teu Espírito. Ajuda-me. Ajuda-me a levar a sério as coisas espirituais e que isto depois se veja em mim. Amém?